Ouvi um grito no meio do rio e vi uma mulher grávida sendo apertada por uma jiboia na água barrenta. Não havia ninguém por perto. Pulei com o facão na mão, lutando contra a correnteza e o medo. Enquanto tentava soltar a cobra, percebi que não eram só 2 vidas em risco. Era a minha chance de não deixar o rio levar mais alguém. Naquele momento, recuar não era opção. O silêncio do rio. No rio, o silêncio também engole a gente. Acordo sempre antes do sol nascer. Não é costume, é necessidade. O corpo já não aguenta mais a cama fria, o lençol que cheira a solidão, o vazio do lado esquerdo onde ela dormia. Levanto devagar, os pés descalços no chão de tábua que range, e vou até a janela. Lá fora, o rio ainda está cinza, esperando a luz do dia clarear as águas. A casa é pequena, 2 cômodos de madeira velha, telhado de zinco que esquenta demais no verão e esfria demais no inverno. Fica na beirada do rio Tocantins, num trecho onde quase ninguém passa. Só eu, o barco e os bichos da mata. De vez em quando aparece um pescador rio abaixo, mas não conversamos. Acenamos de longe e seguimos. É assim por aqui, cada um com seu próprio peso nas costas. Esquento o café que sobrou de ontem. O bule de alumínio amassado ferve no fogão a lenha, fazendo aquele barulho que me acompanha todas as manhãs. Tomo em pé, olhando pela porta aberta. O vento entra devagar, úmido e pesado, trazendo cheiro de lama e peixe. Lá fora, as redes estão penduradas no varal improvisado, com troncos fincados na terra, ainda úmidas da pescaria de ontem. Preciso consertar uma delas antes de sair de novo. Olho para o canto da parede, onde está pendurada a foto dela. Uma moldura de madeira rachada, vidro sujo de poeira. O sorriso dela ali me olha todo dia. Mesmo depois de 3 anos, ainda não consigo tirar. Não consigo guardar as panelas dela. A caneca de esmaltada onde tomava chá de boldo. O pente velho no banheiro. Tudo ainda no lugar, como se ela fosse voltar. Ela morreu devagar, uma doença que não tinha nome, que nenhum médico da cidade soube tratar direito. Foram meses vendo ela definhar, perder peso, perder força, perder a voz. No final, só sobrou o olhar e o rio. O rio que continua correndo, indiferente, como se nada tivesse acontecido. Termino o café e saio para o terreiro. O chão de terra batida está molhado do orvalho. Meu barco, um casco velho de madeira pintada de azul desbotado, está amarrado no atracadouro. Range quando o vento bate, como se reclamasse de estar sozinho. Vou até ele, passo a mão na lateral áspera. A madeira está inchada em alguns pontos, precisando de manutenção, mas ainda aguenta, assim como eu. Pego o facão guardado embaixo do banco e começo a limpar o peixe que deixei na caixa de isopor. 3 piaus grandes, ainda frescos. A lâmina corta rápido, abrindo a barriga, tirando as vísceras, raspando as escamas que grudam nos dedos. O sangue escorre entre as tábuas do atracadouro e cai no rio, sumindo na correnteza. Trabalho em silêncio, sempre em silêncio. Quando ela era viva, a gente conversava. Sobre o tempo, sobre os vizinhos que moravam rio acima, sobre os planos que nunca saíram do papel. Ela queria uma casa maior, com varanda de frente para o rio, onde pudesse sentar nas tardes e ver o sol se pôr. Eu prometi que ia construir. Nunca construí. Agora só resta o rio e o peso de estar vivo quando ela não está. Lavo as mãos na água barrenta, seco no short velho e volto para dentro. O sol já está nascendo, jogando uma luz alaranjada nas árvores do outro lado do rio. É bonito, mas não sinto mais nada quando olho. Só vejo água correndo, tempo passando, dias iguais se repetindo. Pego a rede consertada, o remo, a caixa com os anzóis e as iscas. Coloco tudo no barco. Desamarro a corda, empurro o casco para a água e pulo dentro. O motor de popa velho resmunga antes de pegar, cuspindo fumaça preta. Dou ré devagar, me afasto do barranco e aponto a proa rio acima. A água bate no casco com um som repetitivo, quase hipnotizante. O vento bate no rosto ainda fresco da madrugada.
passo pela curva onde tem aquele tronco caído, pela praia de areia branca onde os jacarés tomam sol, pela ilha pequena coberta de capim. Tudo conhecido, tudo igual. Corto o motor quando chego no ponto de sempre. Um trecho fundo, cheio de piaus e pacos. A correnteza aqui é mais fraca, a água mais escura. Largo a âncora de pedra amarrada numa corda velha e começo a preparar as linhas. É aqui que passo a maior parte dos dias. Sozinho, só eu, o barco e o silêncio do rio. Não falo com ninguém, não penso em nada. Só pesco, porque é a única coisa que ainda consigo fazer sem lembrar dela. Mas o rio, às vezes, devolve coisas que a gente não esperava encontrar. Fim do capítulo 1. Me avise quando quiser o capítulo 2. O encontro na água. Continue Umbus 41 Orchestrated Dramatic River Encounter with Sensory Detail and Emotional Restraint. Usuário quer que eu continue para o capítulo 2. De acordo com a estrutura fornecida e o gancho inicial já criado, o capítulo 2 deve mostrar o encontro transformador com a mulher grávida que está sendo atacada pela jiboia no rio. Preciso manter a primeira pessoa, usar linguagem simples e emocional, criar tensão crescente, mostrar detalhes sensoriais constantes, descrever o encontro de forma realista, não exagerada, mostrar a vulnerabilidade da mulher, mostrar o pescador, agindo por empatia, não heroísmo, iniciar o vínculo lentamente, revelar informações aos poucos. Vou criar o encontro dramático com a jiboia, a luta no rio, o salvamento e os primeiros momentos após o resgate, mantendo o tom realista e emocionalmente denso. Mostrar mais concluído. Capítulo 2. O encontro na água. O grito veio do nada. Eu estava checando a rede, puxando devagar para ver se tinha pego alguma coisa quando ouvi. Um grito curto, sufocado, desesperado. Cortou o silêncio da manhã como uma faca. Levantei a cabeça rápido, o coração disparando antes mesmo de entender o que era. Ela estava ali, no meio do rio, uns 50 metros rio acima, o corpo se debatendo na água barrenta. A correnteza puxava, rodando ela em círculos lentos. E então eu vi a jiboia, grossa, pesada, enrolada no tronco dela e nos braços, apertando devagar com uma calma assassina. A cabeça da cobra emergia e mergulhava na água, procurando um ângulo melhor para apertar mais. O corpo dela lutava para se manter acima da superfície, mas a barriga, grande, redonda, pesada de gravidez, a puxava para baixo. Meu corpo congelou por um segundo, talvez 2. A mente tentando processar o que os olhos viam. Ela estava grávida, muito grávida. E a cobra estava matando ela. Larguei a rede, peguei o facão que estava embaixo do banco. Nem pensei, pulei. A água gelada me engoliu até a cintura, batendo com força nas pernas. A correnteza era mais forte do que eu lembrava. O fundo do rio era escorregadio, cheio de pedras cobertas de limo. Quase caí logo no primeiro passo. "Aguenta!" gritei, sem nem saber se ela podia me ouvir. Avancei contra a correnteza, a água batendo na barriga, no peito, dificultando cada passada. O facão pesava na mão. A respiração já estava curta, e ela continuava se debatendo, o rosto saindo e voltando para a água, a boca aberta, tentando puxar ar. Quando cheguei perto, vi o tamanho real da jiboia. Era enorme. Devia ter uns 4 metros, talvez mais. O corpo musculoso enrolado 2 vezes ao redor dela, apertando o tronco e os braços contra o corpo. A mulher tentava proteger a barriga, mas a cobra não dava espaço. Cada movimento que ela fazia, a jiboia compensava, ajustando o aperto. Os olhos dela encontraram os meus, um olhar que nunca vou esquecer. Pânico puro, desespero, um pedido mudo de socorro que me atravessou a alma. Agarrei a cobra com a mão livre, tentando puxar. A pele era fria, escamosa, escorregadia, o corpo todo músculo. Ela se retorceu, irritada, e apertou mais. A mulher soltou um gemido abafado, o rosto contorcendo de dor. "Solta ela!" Gritei como se a cobra fosse entender. Puxei de novo, mais forte.
A jiboia se virou na minha direção, a boca aberta mostrando os dentes pequenos e curvos. Não é venenosa, mas morde, e aquele corpo todo podia me esmagar junto. Levantei o facão. A mão tremia. Não podia errar. Se cortasse a mulher, se errasse o ângulo, se a lâmina escorregasse. Respirei fundo, a água batendo no peito. O som da respiração dela cada vez mais fraca. O peso da decisão. Cortei. A lâmina afundou no corpo da cobra, logo abaixo da cabeça. Sangue escuro jorrou, misturando com a água barrenta. A jiboia se retorceu violenta, o corpo todo se contraindo num espasmo. Por um segundo, achei que ia apertar mais, que ia matar a mulher ali mesmo, na minha frente. Mas o corpo dela afrouxou. Puxei a cobra com as duas mãos, desenrolando as espirais grossas do corpo da mulher. Era pesada, um peso morto que não queria sair. Cada volta que eu soltava, a cauda ainda se mexia, reflexo de nervo, tentando se agarrar em alguma coisa. Quando finalmente consegui tirar a cobra toda, joguei longe. O corpo caiu na água com um baque surdo e foi levado pela correnteza, ainda se retorcendo. A mulher desabou nos meus braços. Ela era leve demais para estar grávida. Os ossos finos, o rosto magro, olhos fundos. Segurei ela pela cintura, tentando mantê-la acima da água. Estava tremendo, toda ela, soluçando baixo, sem força para chorar direito. Eu peguei você, falei, a voz saindo mais rouca do que eu esperava. Eu peguei. Você está segura agora. Ela não respondeu. Só se agarrou em mim, as mãos frias e molhadas apertando meu braço com uma força desesperada, como se eu fosse a única coisa sólida num mundo que estava desmoronando. Comecei a andar de volta para o barco, lutando contra a correnteza. Cada passo era um esforço. A água pesava, a mulher pesava, o cansaço pesava. Mas não podia parar, não podia deixar ela cair. Quando finalmente cheguei no barco, tive que fazer força para erguer ela. As mãos escorregavam na pele molhada. Ela gemeu de dor quando a coloquei sentada no fundo do casco. O corpo dela tremia descontrolado, os lábios roxos, os olhos arregalados, ainda presos no lugar onde a cobra estava. Subi no barco e peguei a lona velha que uso para cobrir as redes. Joguei sobre ela, tentando dar algum calor. Ela se encolheu embaixo, abraçando a própria barriga, protegendo. Você tá machucada? Perguntei, agachando na frente dela. Ela balançou a cabeça, devagar. Mas eu vi as marcas, roxas, fundas, em volta do peito e dos braços, onde a cobra tinha apertado. Hematomas que iam piorar nas próximas horas. E o bebê? Insisti. Ela levou a mão na barriga, os dedos tremendo. Ficou assim, parada, sentindo. Depois, ergueu o rosto para mim, os olhos cheios de lágrimas. Tá mexendo, sussurrou, a voz quebrada. Ele tá mexendo ainda. Soltei o ar que nem sabia que estava segurando. Fiquei ali, agachado na frente dela, sem saber o que dizer. O barco balançava na correnteza. O vento batia frio, e aquela mulher, grávida, molhada, marcada, me olhava como se eu fosse alguma coisa que ela não esperava encontrar. Como você... Comecei, mas a voz dela me cortou. Por favor, ela disse, apertando meu braço de novo. Não me leva de volta. A frase me pegou de surpresa. De volta para onde? Para qualquer lugar. Os olhos dela estavam apavorados. Por favor, eu não posso voltar. Olhei para ela. Para o rosto magro, os olhos fundos, as marcas nos braços que não eram só da cobra. Marcas mais velhas, marcas de dedos, de mãos, de alguém que apertava forte demais. E entendi. Ela não estava no rio por acaso. Ela estava fugindo. Tá bem, falei devagar. Você não vai voltar. Prometo. Ela me soltou, afundando de novo embaixo da lona. Os soluços sacudindo os ombros finos. Sentei no banco, peguei o remo e comecei a remar rio abaixo, de volta para casa. O motor tinha ficado desligado na correria. Não importava, era melhor assim, mais silencioso. Remava devagar, o som da água batendo no casco, o vento soprando frio.
e pela primeira vez em 3 anos não estava mais sozinho no barco. Mas o peso era diferente agora. Não era o peso da solidão, era o peso de uma vida que dependia de mim. Fim do capítulo 2. Me avise quando quiser o capítulo 3. Ficar ou ir embora. Continue 11. For the Architected Narrative, Chapter Balancing Vulnerability, Trust and Moral Complexity. Usuário quer o capítulo 3. Vou criar Ficar ou ir embora, seguindo o template fornecido. Este capítulo deve mostrar primeiros gestos de ajuda, desconfiança mútua, vínculo inicial se formando, revelações aos poucos, sem violência gráfica, o pescador lidando com a decisão de se envolver ou não, detalhes sensoriais constantes, diálogos simples e contidos, a mulher revelando aos poucos sua situação, o pescador lembrando da esposa, da solidão, escolhas difíceis começando a aparecer. Vou manter o tom realista, emotivo, com frases curtas quando necessário, e desenvolver o vínculo gradual entre eles mostrar mais concluído. Capítulo 3. Ficar ou ir embora. Quando chegamos em casa, o sol já estava alto. Amarrei o barco no atracadouro e fiquei parado, olhando para ela. Ainda estava encolhida no fundo do casco, embaixo da lona molhada, tremendo. Não tinha se mexido durante todo o trajeto. Só ficou ali, abraçando a barriga, os olhos fixos no nada. A gente chegou, falei baixo. Ela levantou o rosto devagar, olhou para a casa de madeira, para o terreiro vazio, para as redes penduradas. Depois olhou para mim, desconfiada, tentando entender se podia confiar. Pode descer, disse. Aqui é seguro. Ela não se moveu. Esperei, não forcei. Sabia que o medo não some com palavra, some com tempo. Depois de um minuto longo, ela finalmente se levantou. As pernas tremiam. Segurei o braço dela para ajudar a sair do barco. A pele estava gelada, úmida, grudenta de água de rio. Quando pisou no chão, quase caiu. Segurei firme. Devagar, falei. Você precisa sentar. Levei ela até a casa, subindo os 3 degraus de madeira que rangem quando alguém pisa. Abri a porta e fiz sinal para ela entrar. Ela parou na entrada, olhando para dentro, como se estivesse medindo cada canto, cada sombra, cada perigo possível. Entra, insisti. Aqui só tem eu. Ela entrou, devagar, os pés descalços deixando marcas molhadas no chão de tábua. Puxei a cadeira velha que fica perto da janela e fiz ela sentar. Ela afundou na madeira, o corpo todo desabando de cansaço. Continuava tremendo, a roupa grudada no corpo magro, pingando água suja no chão. Você precisa tirar essa roupa molhada, falei, indo até o quarto. Senão vai pegar uma pneumonia. Abri o guarda-roupa de madeira que range. Lá dentro, ainda guardadas, as roupas dela. Não tinha mexido em nada. 3 anos paradas ali, cheirando a naftalina e tempo parado. Peguei uma blusa de manga comprida, azul desbotada, e uma calça de moletom larga. Eram grandes demais para aquela mulher magra, mas iam servir. Voltei para a sala e estendi as roupas. Põe isso. Eu viro de costas. Ela pegou as roupas, segurando com as 2 mãos, olhando para mim, ainda desconfiada, mas cansada demais para recusar. Virei de costas, olhando pela janela. Ouvi o barulho da roupa molhada caindo no chão, o som dela se mexendo, vestindo as roupas secas. Demorou, os movimentos lentos, doloridos. Pronto, ela disse, a voz baixa. Me virei. Ela estava afundada nas roupas grandes, os braços sumindo nas mangas compridas, a calça arrastando no chão. Parecia menor ainda, mais frágil, mas pelo menos não tremia mais. Senta de novo, falei. Vou fazer um café quente. Fui até o fogão a lenha. Coloquei mais gravetos. Assoprei as brasas até o fogo pegar de novo. Esquentei o bule velho, coloquei água, café, açúcar. Enquanto fervia, olhei para ela. Estava sentada na cadeira, olhando para as próprias mãos. As marcas roxas nos braços apareciam embaixo das mangas largas. Quando o café ficou pronto, servi numa caneca de alumínio amassada e levei para ela. Toma, vai te esquentar por dentro. Ela pegou a caneca com as 2 mãos, levou até a boca
e bebeu devagar. Fechou os olhos. Um suspiro saiu, quase imperceptível. Obrigada, sussurrou. Foi a primeira vez que ela disse isso. Peguei outra caneca para mim e sentei na cadeira em frente, do outro lado da pequena mesa de madeira. Ficamos assim, em silêncio, bebendo café, o vento batendo nas frestas da casa, o barulho do rio lá fora. Eu não sabia o que perguntar, não sabia se devia perguntar. Você tem nome? Acabei falando. Ela ergueu o rosto, me olhou nos olhos pela primeira vez desde que saímos do rio. Marina, eu sou João. Ela assentiu, devagar, e voltou a olhar para a caneca. Outro silêncio longo. Você estava nadando? Tentei de novo, sabendo que a resposta ia ser não. Ela balançou a cabeça. Eu estava correndo. Correndo de quê? Ela não respondeu logo. Os dedos apertaram a caneca com mais força. A respiração ficou mais pesada. Dele. Não precisou dizer mais nada. Eu já sabia. Ele te machucou? Perguntei, tentando manter a voz calma. Marina olhou para os próprios braços, para as marcas que não eram só da cobra. Marcas antigas, amareladas de dias atrás, semanas atrás. Sempre machucou, disse baixo. Mas dessa vez, ele disse que ia matar o bebê, que não era dele, que eu era mentirosa. A voz dela quebrou. Ele me empurrou, me bateu, disse que ia arrancar de dentro de mim. Senti a raiva subindo, aquela raiva velha, silenciosa, que queima por dentro sem fazer barulho. Você fugiu. Fugi. Ela enxugou os olhos com as costas da mão. Saí de casa de madrugada, quando ele dormiu bêbado. Caminhei pela estrada. Peguei carona num caminhão até a beira do rio. Desci e continuei andando. Não sabia para onde. Só sabia que precisava sumir. E a cobra? Eu estava atravessando. Pensei que dava para nadar até o outro lado, mas a correnteza me puxou, e quando vi, ela estava em cima de mim. Marina respirou fundo, o corpo tremendo de novo com a lembrança. Achei que ia morrer ali. Eu e ele. Colocou a mão na barriga. Olhei para ela. Para aquela mulher grávida, magra demais, cansada demais, assustada demais. E me vi 3 anos atrás, sozinho. Perdido, sem saber como continuar. Você não pode voltar, falei. Eu sei. Ele vai te procurar. Eu sei disso também. Fiquei em silêncio, pensando, calculando. A casa era longe, isolada. Poucas pessoas sabiam que eu morava aqui. Mas se o homem realmente quisesse procurar, não ia ser difícil perguntar por aí. Pescador solitário, casa de madeira na beira do rio. Todo mundo sabia. Você pode ficar aqui. Falei sem pensar muito. Por enquanto. Marina levantou o rosto, surpresa. Por quê? Perguntou. Você nem me conhece. Não tinha resposta pronta. Não sabia explicar. Talvez fosse porque ela me lembrava da minha esposa. Talvez fosse porque eu sabia o que era estar perdido. Talvez fosse só porque pela primeira vez em 3 anos eu tinha alguém para ajudar. Porque ninguém merece passar por isso sozinha, respondi. Ela me olhou por um tempo longo, os olhos cheios de lágrimas que não caíram. Eu não tenho como pagar. Não estou pedindo pagamento. Mas, Marina, minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Você quase morreu hoje. Você e o bebê. Agora você está viva e vai continuar viva, pelo menos enquanto estiver nessa casa. Ela abaixou a cabeça. Os ombros tremeram e, finalmente, as lágrimas caíram. Não falei nada, só deixei ela chorar. Depois de um tempo, ela enxugou o rosto, bebeu o resto do café frio e olhou para mim de novo. Quanto tempo eu posso ficar? O tempo que precisar. E se ele vier? Olhei para o facão pendurado na parede, o mesmo que tinha usado para cortar a cobra. Ele não vai te levar. Marina assentiu, devagar. Não era alívio total. Ainda tinha medo. Mas era um pouco menos de medo do que antes. Você deve estar com fome. Falei, levantando. Vou fazer um peixe. Eu posso ajudar. Não, você descansa. Fui até a cozinha pequena, peguei o peixe que tinha limpado de manhã, joguei na frigideira velha com um pouco de óleo. O cheiro de peixe frito encheu a casa. Fiz arroz branco, farinha torrada, cortei um tomate. Comida simples, mas era o que tinha. Quando ficou pronto,
coloquei tudo na mesa. Ela comeu devagar, em silêncio. Cada garfada parecia doer, mas comeu. Eu comi também. Pela primeira vez em anos, não estava comendo sozinho. Quando terminamos, o sol já estava descendo. A luz alaranjada entrava pela janela, batendo na parede de madeira, nas fotos antigas, no rosto cansado dela. Você pode dormir no quarto, falei. Eu durmo na rede aqui fora. Não precisa. Eu posso... Marina, cortei ela firme. Você está grávida. Você quase morreu. Você vai dormir na cama. Ela não discutiu mais. Levei ela até o quarto. Mostrei a cama de casal coberta com um lençol velho. Ela sentou na beirada, testando. Depois deitou, devagar, o corpo afundando no colchão fino. Obrigada, João, disse, a voz quase sumindo. Dorme. Amanhã a gente pensa no resto. Saí do quarto e fechei a porta devagar. Fiquei ali parado, no meio da sala vazia, ouvindo o silêncio. Mas dessa vez, o silêncio era diferente. Tinha alguém respirando do outro lado da parede. Tinha vida dentro da casa de novo. E junto com a vida, vinha o peso da escolha que eu tinha acabado de fazer. Porque agora, se ele viesse procurar, eu ia ter que decidir. Ficar ou ir embora. Proteger ou se afastar. E pela primeira vez em 3 anos, eu sabia a resposta. Eu ia ficar. Fim do capítulo 3. Me avise quando quiser o capítulo 4. Quando o medo aperta. Continue 11. 45 Architected Escalating Tension Narrative with Dual Climaxes and Moral Complexity. O usuário quer que eu continue com o capítulo 4. De acordo com a estrutura fornecida e o modelo narrativo, este capítulo deve conter picos de tensão reais, perigo físico, escolhas difíceis do pescador, medo físico e palpável, possíveis elementos, alguém procurando a mulher, ameaça indireta, bebê passando mal ou com febre, tempestade ou situação de risco, sensação de estar sendo observado, escolhas difíceis, proteger ou se afastar, confiar ou desconfiar, pedir ajuda ou se esconder. Preciso criar tensão crescente, com pelo menos 2 picos de tensão. O capítulo deve ter frases curtas nos momentos de tensão, detalhes sensoriais, medo físico visível, suor frio, mãos tremendo, respiração curta, escolhas moralmente complexas. Nada fácil, nada idealizado. Vou estruturar assim. Início. Dias passando. Rotina se estabelecendo. Vínculo crescendo. Primeiro pico. Alguém aparece procurando ou sinais de que estão sendo procurados. Segundo pico. Bebê ou Marina passando mal. Decisão difícil de buscar ajuda ou não. Clímax do capítulo. Decisão crucial que leva ao... Capítulo final. Manter a primeira pessoa. Linguagem simples, emoção contida, realismo brasileiro. Mostrar mais concluído. Capítulo 4. Quando o medo aperta. Os primeiros 3 dias foram calmos. Calmos demais. Marina ficava dentro de casa a maior parte do tempo. Sentava na cadeira perto da janela, olhando o rio, as mãos sempre na barriga. Falava pouco. Comia menos ainda. Mas aos poucos, o corpo foi parando de tremer. O medo nos olhos foi diminuindo. Só um pouco. Eu saía para pescar de manhã cedo, voltava antes do meio-dia. Deixava ela sozinha o mínimo possível. Não sei por que me preocupava tanto. Talvez porque, no fundo, eu sabia que a calma não ia durar. No 4º dia, tudo mudou. Eu estava limpando o peixe no atracadouro quando ouvi o barulho. Motor de barco, vindo rio acima, não era comum. Aquele trecho quase ninguém passava. Levantei a cabeça, a mão apertando o cabo do facão sem nem perceber. O barco apareceu na curva. Alumínio, motor potente, 2 homens dentro, um deles pilotando, o outro em pé, olhando para os lados, procurando. Meu estômago gelou. Larguei o peixe e subi correndo para a casa. Marina! Chamei, entrando pela porta. Ela estava na cozinha, lavando uma panela. Virou o rosto, assustada com o tom da minha voz. O que foi? Tem gente vindo. Barco. 2 homens. O rosto dela ficou branco. A panela escorregou das mãos e caiu no chão com um estrondo.
É ele, sussurrou. Ele me achou. Você tem certeza? Tenho. A voz dela saiu rouca, apavorada. Ele não ia desistir. Eu sabia que ele ia vir. Olhei pela janela. O barco estava mais perto agora, reduzindo a velocidade, procurando onde atracar. Esconde, falei rápido. Vai pro quarto. Tranca a porta por dentro, não faz barulho. E você? Eu vou falar com eles. João, ele é perigoso. Eu sei. Segurei o braço dela firme. Mas se eu não atender, eles vão saber que tem alguém escondido. Vai, agora. Marina hesitou, os olhos cheios de lágrimas. Depois assentiu e correu para o quarto. Ouvi a porta fechando, a tranca rangendo. Respirei fundo. Sequei as mãos sujas de sangue de peixe no short e saí para o terreiro. O barco já tinha atracado ao lado do meu. Os dois homens desceram. O primeiro era grande, barriga saliente, camisa aberta mostrando correntes de ouro no pescoço. Tinha uns 40 e poucos anos, cara fechada, olhar duro. O segundo era mais novo, magro, nervoso. Ficou um passo atrás. O grande veio na minha direção. Bom dia, disse, mas não tinha nada de bom na voz. Bom dia, respondi, ficando parado na frente da casa, bloqueando a entrada. Ele olhou ao redor, para o barco, para as redes, para a casa pequena, procurando. Você mora sozinho aqui? Moro. Sozinho mesmo? Acabei de falar que sim. Ele deu um passo mais perto. O cheiro de cachaça velha bateu no meu nariz. Tô procurando uma mulher, grávida, cabelo preto, magra, olho escuro. Você viu? Não vi ninguém. Tem certeza? A voz dele ficou mais baixa, mais ameaçadora. Tenho. Ele me olhou nos olhos, tentando medir se eu estava mentindo. Senti o suor escorrendo nas costas, o coração batendo rápido demais. Mas não desviei o olhar. Ela é minha mulher, continuou. Fugiu de casa. Tá doente da cabeça, grávida de outro. Preciso levar ela de volta antes que faça besteira. Já falei, não vi ninguém. O homem grande deu mais um passo. Agora estava perto demais. Podia sentir o bafo dele. Se você estiver escondendo ela, vai se arrepender. Não tem ninguém aqui além de mim. Ele ficou parado, me encarando. O outro homem, atrás dele, colocou a mão na cintura. Vi o cabo da arma enfiada no cós da calça. Minha mão foi até o facão preso no cinto. Devagar, sem tirar os olhos dele. O silêncio durou uma eternidade. Então, de dentro da casa, veio um som, um gemido abafado. Marina. O homem grande sorriu. Um sorriso torto, cheio de raiva. Pensei que não tinha ninguém. Meu corpo inteiro travou. É só... Cala a boca. Ele me empurrou para o lado e avançou em direção à porta. Não pensei. Agarrei o braço dele, puxando com força. Você não entra na minha casa. Ele se virou rápido, o punho fechado vindo direto no meu rosto. Desviei por pouco, o soco passando raspando. Agarrei ele pela camisa, os dois perdendo o equilíbrio, caindo no chão de terra batida. Rolamos. Ele tentou me acertar de novo. Consegui desviar. Dei uma joelhada no estômago dele. Ele gemeu, mas não soltou. As mãos dele foram para o meu pescoço, apertando. Não conseguia respirar. A visão começou a escurecer. Minha mão procurou o facão. Achou. Puxou. Encostei a lâmina no pescoço dele. Ele congelou. Solta, falei, a voz saindo estrangulada. Ele afrouxou as mãos, devagar. Me soltou. Levantei rápido, mantendo o facão apontado. Ele ficou no chão, ofegante, me olhando com ódio. O outro homem tinha puxado a arma. Apontava para mim. Larga isso, mandou. Não, eu atiro. Atira! Minha voz saiu firme, mesmo com o coração explodindo no peito. Mas antes eu corto a garganta dele. O homem no chão levantou a mão, fazendo sinal para o outro abaixar a arma. Calma, disse. Calma. Ficamos assim, parados, arma apontada, facão apontado, ninguém se mexendo. Ela não vai voltar com você. Falei, finalmente. Ela é minha mulher. Ela não é sua. Ela é dela mesma. E do bebê que você queria matar. O rosto dele ficou vermelho de raiva. Você não sabe de nada. Sei das marcas no braço dela. Sei do medo nos olhos dela. Sei que você batia nela.
Apertei o cabo do facão. E sei que se você encostar nela de novo, eu te mato. Ele me olhou, medindo, calculando. Depois cuspiu no chão e levantou devagar. Isso não acaba aqui, disse baixo. Acaba sim. Você vai embora. E não volta mais. Ou o quê? Ou da próxima vez não vai ser só um corte no pescoço. Ele deu um passo para trás, depois outro. O homem armado abaixou a arma, mas não guardou. Você vai se arrepender, ameaçou, enquanto ia em direção ao barco. Não respondi. Só fiquei parado, facão na mão, vendo os dois subirem no barco, ligarem o motor e irem embora rio abaixo. O barulho do motor sumindo na distância. Só quando o silêncio voltou, meu corpo desabou. As pernas falharam, sentei no chão de terra, a mão tremendo tanto que quase deixei o facão cair. O suor escorria pelo rosto, o coração disparado, a respiração curta. A porta do quarto se abriu. Marina apareceu, o rosto branco, os olhos arregalados. João, não consegui responder, só fiquei ali, sentado no chão tentando respirar. Ela veio até mim, agachou, colocou a mão no meu ombro. Você tá bem? Tô. Ele vai voltar, disse, a voz quebrando. Ele não desiste, nunca desiste. Olhei para ela, para o medo estampado no rosto magro. Então a gente precisa sair daqui. Para onde? Não sei ainda. Levantei devagar, guardando o facão. Mas não podemos ficar. Ele sabe onde você está agora. Marina abraçou a própria barriga, as lágrimas caindo. Eu não devia ter vindo, eu só trouxe problema para você. Não. Segurei o rosto dela com as duas mãos, fazendo ela me olhar. Você não trouxe problema, você trouxe vida. E eu não vou deixar ele tirar isso de você. De mim, de ninguém. Ela soluçou. Mas o bebê, se a gente ficar fugindo, se eu tiver que ter ele na estrada, sozinha. Parei. Olhei para a barriga dela. Grande demais. Próxima demais do final. E foi aí que percebi. Não dava para fugir. Não agora. Não com ela a ponto de ter o bebê a qualquer momento. Quantos meses você tá? Perguntei. 8,5. Merda. Se a gente fugisse agora, ela podia entrar em trabalho de parto no meio do caminho. No barco, na estrada, longe de qualquer ajuda. Mas se a gente ficasse, ele voltava. Com mais gente, mais armas. E dessa vez não ia ter conversa. Olhei para Marina, para o medo, para a esperança, para a vida crescendo dentro dela. E tomei a decisão mais difícil da minha vida. A gente fica, falei, mas a gente se prepara. Como? Eu vou pedir ajuda. Pela primeira vez em 3 anos, ia ter que sair do meu silêncio, ia ter que confiar em alguém, ia ter que deixar gente entrar na minha vida de novo. Porque agora não era mais só sobre mim, era sobre ela, era sobre o bebê, era sobre a chance de recomeçar. E eu não ia deixar o medo vencer de novo. Fim do capítulo 4. Me avise quando quiser o capítulo 5. O que fica depois. Continue 11 for the architected final chapter. Resolving tension, community unity and protagonist's redemption. O usuário quer que eu continue com o capítulo 5, o que fica depois, que é o capítulo final da história. Este capítulo precisa resolver a tensão com o homem violento, mostrar João pedindo ajuda, saindo da solidão, ter um pico final de tensão, perigo, mostrar o nascimento do bebê ou pelo menos a segurança de Marina. Mostrar a transformação interior de João final tocante, humano e contido. Mensagem sobre empatia, luto, redenção, segundas chances. Preciso criar João buscando ajuda de outros pescadores, vizinhos distantes, o retorno ameaçador do agressor, momento de tensão física real, tempestade, confronto, parto. A comunidade pequena se unindo, transformação de João. Volta a cuidar, volta a sentir, entende que pode viver, desfecho que mostre o vínculo criado, final que não seja heróico demais, mas mostre renascimento interno. Vou manter. Primeira pessoa, linguagem simples e emocional, detalhes sensoriais, realismo brasileiro, emoção contida mas profunda, transformação através de gestos simples.
Mostrar mais concluído. Capítulo 5. O que fica depois. A ajuda veio do lugar que eu menos esperava. No dia seguinte, remei rio abaixo até a casa do Severino, um pescador velho que morava a uns 5 quilômetros dali, numa casa de alvenaria mal acabada. A gente se cruzava às vezes no rio, acenava de longe. Nunca tinha conversado direito. Bati na porta. Ele abriu, surpreso de me ver ali. João, o que aconteceu? Contei. Tudo. A mulher grávida, a cobra, o homem violento, a ameaça. As palavras saíram difíceis, travadas. Fazia tanto tempo que eu não pedia ajuda para ninguém. Severino me ouviu em silêncio. Quando terminei, ele coçou a barba grisalha e assentiu. Esse tipo de homem não desiste fácil. Eu sei. Mas também não gosta de testemunha. Ele pegou o chapéu de palha pendurado na parede. Vou avisar o Raimundo e o Chico. A gente fica de olho. Severino, eu não quero trazer problema para vocês. Problema já está aí. Ele colocou a mão no meu ombro. E se a gente não se ajudar, quem vai? Voltei para casa com o peito menos apertado. Não estava mais sozinho. Nos dias seguintes, Severino, Raimundo e Chico se revezavam. Passavam de barco perto da casa, devagar, olhando, deixavam peixes no atracadouro, acenavam, não falavam muito, mas estavam ali. Marina melhorou um pouco. Parou de tremer toda vez que ouvia um barulho. Começou a comer mais, ajudava na cozinha, mesmo eu pedindo para ela descansar. Dizia que ficar parada deixava ela nervosa. É estranho, ela disse uma noite sentada na cadeira perto da janela. Pela primeira vez em anos, eu não tenho medo de dormir. Você está segura aqui. Eu sei. Ela olhou para mim, a mão na barriga. Mas não é só isso. É você, João. Você me devolveu alguma coisa que eu achei que tinha perdido. O quê? A certeza de que ainda existe gente boa no mundo. Não soube o que responder. Só fiquei ali, olhando para ela, sentindo algo quente se mexendo no peito. Algo que eu não sentia há 3 anos. Esperança. A tempestade chegou na quinta-feira. O céu ficou escuro de tarde. Aquele cinza pesado que avisa que vai cair o mundo. O vento começou a soprar forte, levantando poeira do terreiro, balançando as redes penduradas. O rio ficou revolto, ondas pequenas batendo no barranco. Vai chover forte, falei, trancando as janelas. Marina estava sentada na cama, a mão na barriga. Tinha uma expressão estranha no rosto. João, que foi? Acho que está começando. Meu coração parou. Começando o quê? O bebê? Ela respirou fundo, o rosto contraindo de dor. Acho que ele está vindo. Senti o pânico subindo. Não sabia nada sobre parto. Nada. Nunca tinha visto um bebê nascer. Não tinha hospital perto. Não tinha médico. Não tinha ninguém além de mim. Tem certeza? Tenho. Ela gemeu segurando a barriga. As contrações começaram faz umas 2 horas. Agora tão mais fortes. Eu vou buscar ajuda. Não dá tempo. Marina apertou minha mão com força. Você precisa ficar. O trovão explodiu lá fora. A chuva começou a cair pesada, batendo no telhado de zinco com um barulho ensurdecedor. A luz da tarde sumiu. Ficou quase noite. E naquele momento ouvi o som do motor. Barco. Olhei pela janela. Através da cortina de chuva, vi o mesmo barco de alumínio. 3 homens dessa vez. Um deles era ele. Tinham voltado. Marina ouviu também. O rosto dela ficou branco. João, não deixa ele me levar. Por favor, não agora. Peguei o facão. Minha mão tremia. Fica aqui. Tranca a porta. Não sai por nada. João, eu volto. Prometo. Saí antes que ela pudesse falar mais alguma coisa. A chuva me encharcou em segundos. A água escorria pelo rosto, atrapalhando a visão. O terreiro tinha virado lama. O barco deles já estava atracado, os 3 homens descendo. O homem grande vinha na frente. Dessa vez trazia uma barra de ferro na mão. Eu avisei que ia voltar, gritou, a voz mal cortando o barulho da chuva. Vai embora, gritei de volta. Só depois que eu levar o que é meu. Ele avançou. Não tive escolha. Corri na direção dele, o facão levantado. Ele desviou, a barra de ferro vindo na minha direção.
Abaixei no último segundo. Senti o vento da pancada passando por cima da cabeça. Girei. Tentei cortar. Ele bloqueou com a barra. O som do metal batendo ecoou. Os outros dois vieram pelos lados. Um deles me agarrou por trás, braços fortes prendendo os meus. O facão caiu na lama. O homem grande parou na minha frente, respirando pesado, a barra erguida. Eu vou acabar com você. Mas antes que ele pudesse bater, uma luz forte cortou a chuva. Barcos. 3 barcos vindo rio acima, motores roncando alto, Severino, Raimundo e Chico. Não vinham sozinhos, tinha mais gente. 5, 6 homens, pescadores, cada um com seu remo, seu facão, seu arpão. Os barcos atracaram, os homens desceram, formando uma linha entre mim e o agressor. Severino deu um passo à frente, o arpão na mão. Acho que vocês estão no lugar errado. O homem grande olhou ao redor. 3 contra 7. A raiva no rosto dele lutou com o medo. O medo venceu. Isso não acaba aqui, disse recuando. Acaba sim. Severino não baixou o arpão. E se você voltar não vai ter conversa. Eles subiram no barco, ligaram o motor e foram embora. Dessa vez eu sabia que não voltavam mais. Quando os motores sumiram na distância, meu corpo desabou. Cai de joelhos na lama, a chuva lavando o sangue de um corte no braço que eu nem tinha percebido. Severino me ajudou a levantar. Vai, ela precisa de você. Corri para dentro da casa. Marina estava deitada na cama, o rosto contorcido de dor. As contrações estavam mais fortes agora, mais próximas. Eu tô aqui, falei segurando a mão dela. Não vou sair mais. As horas seguintes foram as mais longas da minha vida. Não tinha médico, não tinha enfermeira, só tinha eu. E a mulher do Severino, Dona Lúcia, que apareceu molhada da chuva meia hora depois, com toalhas limpas e água fervida. Já fiz 8 partos, disse, prática. Esse aqui vai ser mais um, Marina gritou. Segurou minha mão tão forte que achei que ia quebrar os dedos. Mas não soltei. Fiquei ali ao lado dela, limpando o suor da testa, sussurrando que ia ficar tudo bem, mesmo sem ter certeza de nada. A chuva batia no telhado, o vento sacudia a casa, e dentro daquele quarto pequeno, a vida lutava para nascer. Até que, no meio da madrugada, o choro cortou o silêncio. Um choro forte, agudo, reclamando. O bebê. Dona Lúcia ergueu ele, limpando com a toalha. Um menino, pequeno, vermelho, perfeito. É um guerreiro, disse sorrindo. Forte igual a mãe. Colocou ele nos braços de Marina. Ela olhou para o filho, para aquela vida minúscula, chorando nos braços dela. E começou a chorar também. Mas não era choro de dor. Era de alívio, de felicidade, de recomeço. Ele tá bem, sussurrou. Meu filho tá bem. Olhei para os dois, mãe e filho. Vida que tinha sido salva. Vida que tinha salvado. E senti algo quebrando dentro de mim. 3 anos de gelo derretendo de uma vez. Saí do quarto, deixando Dona Lúcia cuidar deles. Fui até a sala vazia. Sentei na cadeira perto da janela. A chuva tinha parado. O céu começava a clarear. A primeira luz do dia entrando pelas frestas. E pela primeira vez desde que minha esposa morreu, eu chorei. Chorei pela perda, pela solidão, pelos anos parados, mas também chorei pelo recomeço. Por ter encontrado alguém para ajudar, por ter sentido de novo, por ter vivido de novo. Não era a mesma vida de antes. Nunca ia ser, mas era uma vida nova. E era o suficiente. 3 meses depois, Marina ficou, não como hóspede, como família. O bebê, que ela chamou de Miguel, crescia forte, gordinho sorridente, chorão nas madrugadas. A casa não era mais silenciosa. Tinha choro de bebê, tinha conversa, tinha risada, tinha vida. Severino e os outros pescadores vinham visitar. Traziam peixe, traziam farinha, traziam notícias. A casa de madeira, antes esquecida, tinha virado um lugar onde gente passava. Marina ajudava com a pesca agora. Consertava as redes, limpava o peixe, fazia comida para os dois. Dividia as tarefas, dividia a vida. Não era amor, pelo menos não ainda. Era outra coisa. Respeito, gratidão,
companheirismo, um cuidar do outro que nascia devagar, sem pressa. Numa manhã de domingo, saímos os três no barco. Eu, Marina e Miguel, amarrado num pano no colo dela. Remei devagar, rio acima, até o lugar onde tudo tinha começado, o lugar da cobra. "Por que você quis vir aqui?" Marina perguntou. "Porque foi aqui que a gente se encontrou", respondi. "Foi aqui que tudo mudou." Ela olhou para a água, para as árvores nas margens, para o céu azul refletindo no rio. "Você me salvou?" disse baixo. "Não." Olhei para ela, para o bebê, para a vida que quase tinha sido perdida. "Você que me salvou." Marina sorriu, um sorriso pequeno, mas verdadeiro. "Então a gente salvou um ao outro." "É, acho que foi isso mesmo." Ficamos ali flutuando na correnteza calma, o sol batendo na pele, o barulho do rio, o bebê dormindo tranquilo. E percebi que pela primeira vez em anos eu não estava fugindo mais. Não estava parado no passado, não estava esperando a vida passar, eu estava vivendo. Porque às vezes, no meio da água, no meio da solidão, no meio do medo, a gente encontra alguém. Alguém que precisa de ajuda. Alguém que nos ajuda sem saber. E esses encontros, mesmo nascidos do desespero, são os que salvam. Não só uma vida, mas duas, talvez até três. E tudo o que fica depois, o vínculo, a confiança, o cuidado, a esperança, é o suficiente para recomeçar. No rio, o silêncio também engole a gente, mas o amor, mesmo o mais improvável, devolve. Fim, história completa. No meio da água, eu não virei as costas. Uma narrativa sobre empatia, luto, redenção e segundas chances.